Eu me chamo Rodrigo Damasceno Frias. Eu sou diretor de animação num estúdio em São José dos Campos. Eu também sou professor aqui na Alphatina. Eu dou aula de animação digital com Toon, que seriam animações com personagem, e animação em After Effects, que é Motion Graphics, seriam o tipo de animação mais usado para comerciais também. Eu também fui ex-aluno daqui, eu fiz o curso ProCG, que a Camila comentou, e tive muita experiência e vem crescendo até hoje. Bom, eu vou palestrar hoje para vocês animação digital na TV e outras mídias, e eu vou estar falando sobre as etapas de produção para um comercial de TV. Mas ele é aplicado para essas etapas, elas funcionam para qualquer tipo de processo criativo dentro de um projeto audiovisual. Então, tanto para fazer DVDs musicais ou temporadas de animação, funciona, inclusive vídeos mesmo, não precisa ser animação, esses processos são os mesmos. Eu vou estar falando também sobre os tipos mais comuns de animação que tem, eu sou inclusive os que eu trabalho, e vou tentar resumir nessas etapas como se fosse um projeto que contesse 3D, como se tivesse também motion e tivesse cutout. Em um projeto só, e a gente vai pegando cada parte e avaliando ela por si só. Tá? Então, essa personagenzinha que eu fiz aqui, ela é a Marceline, que ela vai estar me ajudando. Esse daqui eu vou mostrar para vocês alguns dos meus trabalhos, tá? É um resumindo aí, um portfóliozinho. Vamos dar uma olhada para entender um pouco o que eu faço aqui. Então, são animações cutout. A maioria contém animações com personagem, tem motion graphics também. Portfólio 2014-2015. Em sua maioria também são animações para comerciais de TV. Mas também contém algumas animações para projetos como DVDs musicais e temporadas de desenho animado. Foi um projeto que foi realizado em São Paulo com o artista plástico Thiago Bax. A gente fez essa animação no prédio. Beleza, essa foi uma trajetória aí de uns 2 anos de trabalho. Como eu havia falado, são projetos mais realizados para a TV. Vou voltar aqui para... E essa daqui é a personagemzinha que ela vai estar me ajudando hoje, tá? Normalmente eu coloco animação de personagem também na parte de motion graphics. E essa personagem eu vou estar aplicando na turma de animação 2D. Então a gente vai trabalhar a animação em cima dela, a parte de rig em cima dela. Então hoje ela vai me ajudar aqui também. Então, primeiro eu vou falar sobre os três tipos mais usados assim, para comerciais de TV. Né? O primeiro é o Motion Graphics, não sei se o vídeo vai estar funcionando, mas vamos primeiro ver um comercialzinho de Motion Graphics para eu poder falar um pouco mais sobre ele, tá? Só para não ficar muito na imaginação aqui.
tal pegar 2 ônibus pagando uma passagem só? Agora você já pode fazer isso com o Integra Jacareí. O sistema funciona assim. Você paga a passagem com bilhete eletrônico e pode usar 2 ônibus de linhas diferentes durante o período de 1 hora. A integração vai valer só para quem usa o bilhete eletrônico. Se você ainda não tem o seu, é só procurar um dos postos da JTU. Para saber mais, acesse o site da Prefeitura. Prefeitura de Jacareí. Com você fazendo acontecer. Então, Motion Graphics, de uma forma resumida, seria o design gráfico de uma maneira animada. Motion Graphics a gente vai ter textos animados que a gente chama de letterings ou textos cinéticos. A gente vai animar eles de uma forma, pega o logo do cliente e anima também. Formas geométricas, a gente pode ter personagem? Pode. A partir do momento que a gente tiver personagem, a gente pode até falar que vai ser o próximo tipo de animação, que é o cutout. Mas Motion Graphics é pensado por umas animações mais simples para personagem. O software usado é After Effects, e praticamente assim, os comerciais de TV que tem animação é Motion Graphics, é feito em After. Então aqueles comerciais de carro, toda animação que tiver o logo de algum cliente, ou qualquer abertura de filmes ou abertura de novela, são feitos em Motion Graphics. É um tipo muito usado pelas produtoras e é o que pega mais a publicidade também nessa área do mercado de animação. Então, formas geométricas, textos, texturas, imagens. A gente trabalha praticamente o design gráfico, né? Com as 4 regrinhas que eu vou acabar explicando mais pra frente. Seria um dos mais usados no mercado. Inclusive a gente usa bastante também lá no nosso estúdio. Vou colocar aqui. Cutout. Tá? O que seria cutout? Antes de eu colocar o vídeo, a animação tradicional no Brasil é o seguinte, é muito caro para ser feito. Assim, empresas fazem, mas não é daquele tipo mais com papel, quadro a quadro. A gente usa recursos digitais como tablet para fazer isso e softwares de animação tradicional. Mas o cutout ele ganha uma força muito grande porque ele avança muito, otimiza muito o trabalho do estúdio, facilitando a entrega do trabalho mais rápido, diminui algumas etapas. Deixa eu mostrar o vídeo para poder explicar o porquê que ele otimiza. Nossa, esse foi o melhor Natal que eu já tive. Foi mesmo? Eu adorei ouvir as histórias do tio Atanásio. Eu adorei as comidas da vovó. E vocês, amiguinhos, querem saber como foi essa história de Natal da turma? Então, fiquem ligados na edição deste final de ano. E um Feliz Natal pra todos! Além dessa divertida história, as crianças vão aprender sobre o descarte correto de lixo eletrônico, como pilhas e baterias, e também brincar com os passatempos. Legal, não? Então não perca a edição deste mês da revista Devotos Mirins. Então vocês perceberam que são alguns personagens, vocês podem até notar que eles são cortados em pecinhas, né? Então no momento que ele se mexe, você repara que aquilo é uma peça em movimento, né? Seria Motion Graphics aí também? Poderia ser também. Mas o processo para o personagem se tornar essa pecinha, ele se amaleva desse jeito, se chama cutout. Dentro desse vídeo tem a parte que mostra esse fechamento de marca, né? A parte que mostra a revistinha aqui também, a gente poderia falar que é Motion Graphics. Mas toda a parte de animação de personagem aqui, cenário, são peças. Eu adorei as comidas da vovó. E vocês? E o processo seria o seguinte, em vez de a gente ficar desenhando o personagem várias vezes, a gente desenha ele uma vez só, desenha as poses dele, picota ele em pedacinhos, liga e aí fica trabalho do animador mesmo mover aquilo, facilitando o trabalho de pencil teste, a limpeza das linhas, a pintura. Isso daí passa a ser um processo só, é animação. E isso é um tipo de animação que está começando a crescer aqui no Brasil também. 3D com VFX, tá? Animação 3D todo mundo já conhece, né? Mas o que seria VFX? 3D e VFX assim fica muito próximo, tá? VFX resumindo, seria Visual Effects, tá? Que seriam efeitos visuais, diferente de efeitos especiais, tá? Efeitos especiais seriam um tipo de físico de efeito, como maquiagem, ou no Star Wars quando eles fazem aquelas máscaras, né? Ou quando a explosão realmente ela é feita com artifícios naturais.
isso seriam efeitos especiais. Então os shows, normalmente quando tem aqueles fogos, são efeitos especiais. Quando é feito no computador, a gente chama de VFX, ou seja, Visual Effects. E ele é usado softwares 3D, softwares de pós-produção, como After Effects ou Maya, que seria 3D, para aplicar, por exemplo, iluminação, tratar como se eu tivesse um 3D e aplicasse ele no cenário, colocar uma sombra, colocar fumaça, colocar fogo, colocar luzes refletindo. Isso seria um trabalho de VFX que está muito próximo. Quando a gente trabalha com 3D em vídeo, a gente acaba aplicando também. Quando é só animação 3D, pode conter também, mas sempre que a gente precisa inserir o 3D em vídeo, a gente acaba usando. Deixa eu mostrar um exemplo. Você sabe aonde quer chegar e agora vai descobrir o melhor caminho. Vem comigo. A Piaget tem tudo o que você precisa para alcançar os seus objetivos. Ensino de qualidade, infraestrutura moderna e professores mestres e doutores nas áreas de ciência da saúde, humanas e exatas. E tem mais. Aqui a matrícula é inclusa no financiamento estudantil. Você escolhe o seu futuro e a Piaget mostra como chegar. A gente se vê na Piaget. Vestibular 1º de novembro. Inscreva-se. Faculdade Piaget. Vocês percebem aqui que a gente teve que montar um 3D e aplicar no vídeo. E agora vai descobrir o melhor caminho. Então colocar esses reflexos, colocar essa sombra, colocar, por exemplo, dentro de um jornal, quando eles estão só naquele fundo verde que a gente chama de chroma key, normalmente a gente tem que criar todo o cenário. Aquilo também a gente chama de visual effects. Toda vez que você precisa criar, de alguma forma, trazer como se fosse uma coisa real, uma água, um vapor, vidro embaçado, isso seria visual effects. Tá? E esses são os 3 mais usados. Seriam motion graphics, animação cutout com recursos animação tradicional com recursos digitais e 3D, a gente vê muito, com o VFX também. Tá, agora como que seriam as etapas aqui, tá? Todo o processo criativo dentro de vídeo, ela se divide em 3 etapas, tá? Normalmente a primeira etapa já é entregue pela agência. Nosso trabalho começa a partir da segunda, que seria a parte de produção. Mas eu vou falar também sobre a pré, tá? Que seria toda essa parte antes de a gente começar a animar. A gente pega um trabalho, já começa, vamos sentar no computador e começar a trabalhar. A gente tem muito planejamento antes, tá? A parte de produção em si e a parte de pós-produção. Tá? Cada uma dessas categorias aqui contém profissionais que trabalham só com isso, ou empresas que trabalham só com isso, então contém empresas que trabalham só com pós-produção, seriam produtoras de pós, as próprias produtoras seriam parte de produção, captação e animação, os estúdios trabalham só com produção, pode mandar depois para pós para outro estúdio, tem estúdio que fazem desde a pré até a pós, aí tem muitas etapas para muitos profissionais. Né? Vamos falar de cada um aqui. Primeiro, o cara fez o orçamento lá, já tem uma ideia de quantos minutos teria o vídeo. Beleza, o que a gente precisa fazer? Fechou o trabalho? Vamos lá conversar com o cliente, vamos entender o que ele precisa. Né? A gente vai fazer uma reunião de briefing. A reunião de briefing, normalmente é onde o cliente vai sentar com o diretor de arte, ou o roteirista, ou em estúdios ou agências muito grandes podem ter o diretor de produção, e vai sentar lá com o cara para poder entender como que seria a ideia do vídeo. O cliente vai falar, a gente precisa de um vídeo assim para isso. Mas normalmente o cliente ele precisa de um empurrãozinho para ele entender exatamente o que ele precisa. Nesse momento também poderia ser sugerido, em vez de fazer uma animação de TV para um comercial, podia ser cartilhas mais animação digital ou várias animaçõezinhas para YouTube, depende. Nessa reunião pode ser redefinido o que seria o projeto. Nem todo momento o cliente sabe exatamente qual que seria a melhor comunicação para aquela situação. Mas na reunião de briefing a gente precisa trazer algumas perguntas para a gente poder trabalhar. Então, por exemplo, a gente já tem mais ou menos a ideia de quantos minutos a gente teria de vídeo ou quantos segundos a gente teria para fazer. Mas a gente precisa saber para quem é o cliente final. Por exemplo, a animação de marca ela já tá feita, a gente precisa remontar ela. A empresa tem um manual de branding, né, manual de identidade visual para a gente poder seguir. Tem um personagem antigo, quer adaptar ele.
ele vai ser usado em algum evento, a gente precisa ter essas perguntas já na manga para poder acertar, antes de começar a produzir mesmo, começar a apresentar a proposta, entender exatamente o que ele precisa, e para a gente não chegar, não era isso, não, a gente precisava mudar isso aqui porque não era. Vamos tirar toda essa parte aí já antes nessa reunião de briefing, tá? E RAFs, tá? RAFs seriam todos os rascunhos. Chegou lá na hora, o cliente precisa falar, vou precisar de um personagem assim, assim, com uma cena assim, já escreve para ele já na hora, já desenha para ele. Vamos acertar esses quadros aqui, só para a gente, quando sair dessa reunião, poder falar com a equipe. Essa parte de falar com a equipe seria a próxima etapa, a parte de brainstorming. Tá? Depois, se foi o diretor de produção, ele falará com o pessoal de direção de arte e o roteirista, ou o redator. O redator seria redator e roteirista é muito parecido, só que redator é mais para a área publicitária, roteirista mais para histórias, livros e animações de personagem. Tá? Ele vai passar a ideia para os dois, que vai passar para o restante da equipe. E aí sim eles vão começar a ter ideias. O que seria essa parte de brainstorming? Como que a gente faz? Essa é uma parte muito engraçada na área de criação. Seria uma reunião com toda a equipe e que o pessoal, a gente tem isso, a gente precisa fazer dessa forma. Mas como? O pessoal começa a jogar ideias. Aí começa a falar, sei lá, se a gente vai falar sobre alienígenas, a gente vai falar sobre nave espacial, sobre ET, sobre outros planetas, viagem no tempo, velocidade da luz, a gente começa a jogar isso na lousa, a gente escreve, ou anota no papel, mas a gente pega todas essas ideias, dá risada pra caramba também. Mas não é uma brincadeira, isso é uma reunião séria. O problema é que quando a gente precisa fazer, por exemplo, um desenho, a gente pega aquela folha em branco, a gente não sabe o que fazer. Então a gente precisa tirar o mais rápido a ideia da cabeça e selecionar elas, pega as melhores ideias e aí fala, vamos trabalhar em cima disso. Aí a gente tem um molde. E aí por isso que é bacana colocar todo mundo junto, porque quanto mais ideias, melhor. Seria essa chuva de ideias. Beleza. Muitas das vezes o cliente já pode vir até com um storyline meio que pronto. Tá? O storyline seria uma historinha resumida em uma linha ou duas. Eu preciso de um vídeo que seja assim, assim, assado. Então beleza, a gente já tem um storyline. Só que a gente precisa produzir um roteiro. Tá? Deixa eu só pegar aqui, ó. Como que seria o roteiro, tá, gente? Normalmente um roteiro audiovisual, ele é separado em duas colunas. Eu vou estar passando para vocês aqui. Puderem ficar passando. Tem um roteiro e um storyboard. O roteiro é a última folha, tá? O roteiro, ele contém duas colunas, onde a gente separa o que é imagem e o que é áudio. Tá? E aí a gente tem algumas informações adicionais sobre, exatamente, vai ter um GC, que seria um gerador de caractere, né, quando aparece o nome do jornalista embaixo. Vai ter uma animação, vai ter um efeito de áudio, a gente deixa no roteiro também. Tá? E aí, já que já está junto no papel, provou o roteiro, o que a gente pode fazer? Tá? Gente, a gente trabalha com animação, a gente tem que fazer animatic. Tá? O que seria um animatic? Ele é uma animação rápida e resumindo em poucos quadros o que seria, com rascunhos mesmo. Imagina que a gente fez vários rascunhos. Inclusive, se a gente pegou os rascunhos que a gente fez na reunião com o cliente, na reunião de briefing, a gente pega aqueles rascunhos, coloca em sequência de vídeo, tenta fazer alguma animação de câmera ou coloca algum áudio. É uma animação simples. Esse animatic, ele tem que ser aprovado, porque você vai mostrar um vídeo em rascunho do que seria o roteiro. Às vezes o cliente lê o roteiro, aprovou o roteiro, mas ele não sabe exatamente o que vai aparecer na tela. Por mais que esteja escrito, a gente precisa mostrar isso. Então, muitos estúdios, eu vou explicar mais pra frente, não conseguem fazer esse animatic. Ou simplesmente não estão dentro do projeto deles. Mas, gente, precisa ser feito, tá? Senão vocês vão se ferrar muito com a refação e vai ter que alterar muito o projeto. Mostra o animatic, aprovou, vocês têm exatamente o tempo exato das cenas para você poder trabalhar. E o storyboard seria o animatic impresso. Né? Então, normalmente é o seguinte, storyboard é um material interno, que seria mais para os animadores terem. Né? Então, eles conseguem ver exatamente, essa cena vai ter esse personagem, ou vai ter esse layout, vai aparecer dessa forma, e ao lado da caixinha que mostra o desenho da cena, mostra uma breve descrição. E é um espaço para anotação também. Tá? Então, animatic seria um videozinho para apresentar para o cliente, storyboard é material interno para a empresa. Tá? Beleza. Locução e trilha. Vai ter trilha feita especificamente para esse projeto, seria bacana já começar agora nessa parte de pré.
Porque quando a gente for montar o vídeo, a gente precisa seguir esse tempo, deixar a dinâmica do áudio acontecer também. Então a gente tem que ver tudo isso daí antes. Não vai ter trilha? Já compra a trilha antes também. Já vamos aprovar a trilha antes de começar? Então beleza, já pega um site, compra a licença daquela mídia e já passa depois, a gente usa ela como o timing do nosso vídeo. E a locução, né? A gente precisa ter o áudio antes para poder fazer os personagens interagirem, né? Ou os movimentos acontecerem. A gente vai mostrar, de repente, como integra Jacareí. Integra, tem que mostrar na hora que ele fala, né? Então a gente precisa ter esse material antes de produzir. Isso é toda a parte de pré. E os concept arts, tá? O que seria concept, gente? É o seguinte, algumas vezes a agência já produz isso, né? Por exemplo, a gente tem cenas durante o vídeo e essas cenas elas podem ser montadas antes. Seria o estilo. Ele vai ter uma textura, vai ter uma cara de desenho de criança, vai ter personagem ou não. A gente precisa provar a arte antes de começar a animar ela. Então, por exemplo, eu mostrei a Marceline para vocês. Eu poderia falar, esse é o concept de um vídeo que eu vou fazer. Então, eu apresento o personagem antes de animar ele. Posso usar esse personagem? A partir daí a gente começa a animar ele. Mas, por exemplo, não tem personagem. Vamos fazer... Concept art também pode ser simplesmente uma referência. Vamos fazer a animação em referência desse vídeo. Por exemplo, no roteiro está escrito usar referências, essa é detalhada ou mais simplificada. Você pode usar referências também. Mas para a arte criada, concept arts, tá? Tendo todo esse material aprovado, animatic, concept, roteiro, a gente consegue partir para a parte de produção. Tá? Quando a gente trabalha com personagem, tá, gente? A gente precisa fazer o que a gente chama de turnaround e line-up. O que seria o turnaround? Por exemplo, para personagens 2D, a gente tem uma pose deles só que a gente tem do concept, mas a gente precisa ter pelo menos umas duas, né, para poder fazer os movimentos legais. Né? Esse turnaround seria o giro dele. Então, por exemplo, seria a pose da frente, 3/4, perfil, possivelmente uma pose de costas. A gente faria todo esse giro dele. Tá? Line-up seria praticamente, se a gente tiver mais de um personagem, a gente faz line-up, senão é praticamente o seguinte, a gente pode ter personagens de vários tamanhos. Né? Então a gente precisa ter uma ideia na hora que o animador for compor, principalmente porque pode ter distância no eixo Z, né, numa câmera, proximidade, para ele ter uma noção, esse personagem é maior que esse é menor que esse é menor que o logo, a gente precisa ter esse tamanho. Então parece uma ficha criminal mesmo. A pessoa fica com a plaquinha, então a gente coloca os personagens um do lado do outro e coloca umas linhas para a gente poder medir ele. Isso seria o line-up. O Style Guide, tá? Isso daí depois que a gente terminou o line-up, a gente precisa colocar o Style Guide. O personagem vai falar, a gente vai precisar de várias boquinhas para ele poder, né, expressar isso. Ele vai piscar o olho, a gente vai precisar desenhar esses olhos. Por isso que a gente fala que é um pouco animação tradicional também, porque a gente desenha tudo isso. Então o personagem vai piscar, a gente vai desenhar toda a piscada dele. Ele vai estar expressando com as mãos, ele precisa ter outros desenhos de mão. Então o Style Guide seriam, por exemplo, as expressões faciais dele, né? Então vai ter um susto, a gente precisa desenhar essa expressão facial para a gente aplicar no personagem depois. Então todos os desenhos extras de personagem seriam o Style Guide. Montou turnaround, line-up e Style Guide, principalmente se a gente tiver muitos personagens ou até muitos animadores, muitos ilustradores, a gente precisa fazer uma coleta desse material e deixar junto. A gente chama de artbook, mas seria nada mais do que assim, junto numa pasta lá, o PDF de tudo isso daí. Tá? Porque a gente precisa desse material direto para poder analisar. Então a gente vai trabalhar como que é esse personagem. A gente não decora assim, tem muita coisa, é muito rápido. Junta todo esse material no PDF ou simplesmente numa pasta, que a gente vai distribuir isso para todos os profissionais. Enquanto está produzindo o turnaround do personagem, outros ilustradores já podem estar fazendo as outras ilustrações, como por exemplo os cenários e o layout. Então, por exemplo, em animações motion, a gente vai precisar, não necessariamente tem cenário com casinha e rua, mas a gente vai precisar, por exemplo, a fonte ela precisa estar dentro do padrão visual do cliente, alinhada de tal forma, com tal efeitos de luz e sombra, com a paleta certa. Ele já cria aquele layout, já deixa as ilustrações certinho para poder animar, separado em camada, para o animador poder facilitar o trabalho dele também. As ilustrações seriam, por exemplo, toda a parte que o personagem vai interagir e o cenário mesmo
tudo separado em camada para a gente poder fazer aí como se fosse uma maquete, né? A gente pega, por exemplo, tem o cenário de uma rua, se a gente tiver em layers, a gente consegue fazer como se fosse um 3D, que a gente chama de 2.5D, de colocar uma layer na frente da outra. Então a gente faz realmente uma maquete digital, coloca o personagem e uma câmera lá. Então a gente consegue fazer o que a gente chama de efeito parallaxe, né? Quando as coisas passam, por exemplo, a gente está andando de carro, as coisas passam mais rápido do que as coisas que estão longe, as coisas mais próximas. Tá. Se a gente tiver a parte de 3D, a gente vai precisar modelar o personagem, né? Não só o personagem, mas o cenário também. Essa etapa já poderia ter começado junto com a parte de turnaround, mas como eu estou juntando tudo, estou especificando agora. Mas a modelagem, por exemplo, a gente tem um concept lá atrás, né? A gente precisa dele porque a gente não vai modelar e entregar aprovado? Não, demorou pra caramba para você modelar, para ele falar não. Você mostra uma ilustração, coloca todos os realces de luz e sombra para dar uma ideia de volume, manda, aprovou, você faz a modelagem. Seria o próximo passo dentro de uma animação 3D, né? Seria lá próximo do turnaround. Né? Terminou a modelagem, a gente vai precisar texturizar ele. Então, um personagem 3D, ele tem ele é todo cinza. A gente precisa adicionar a textura dele. Então, a gente precisa tem muito trabalho de ilustração 2D mesmo. Então, tem muito trabalho com Photoshop, muito trabalho com textura, pintura digital mesmo antes de aplicar. Aplicou, a gente ilumina, a gente já acabou essa etapa. A gente vai pular aí para a parte de rig, tá? Rig é uma parte muito importante da animação. Inclusive, tem uma pessoa específica só para isso, que seria o rigger. É uma pessoa que é o seguinte, o personagem, sendo ele 2D ou 3D, a gente vai ter, por exemplo, no 2D a gente vai ter o giro e ele picadinho com as mãos e as bocas, mas a gente precisa juntar nisso e colocar ele de uma forma que ele funcione, que eu consiga mover ele. Então, seria o rigger, o trabalho do rigger, ele pega essas peças, monta, coloca ossinhos e coloca em hierarquia. Então ele pega o braço, quando a gente tem o personagem pronto, a gente consegue manusear ele. Então, por exemplo, a gente adiciona distorções, aplica tudo e na parte de modelagem ele ainda precisa arrumar distorções que podem acontecer. É um trabalho que demoraria, por exemplo, tendo todos os desenhos de um processo 2D demoraria uns 3 dias e na parte de modelagem umas 2 semanas, uma semana, dependendo do artista. Demora bastante assim. O que seria a parte de setup, tá? Por exemplo, a gente tem as ilustrações do cenário e a gente precisa fazer essa maquete. Seria praticamente essa maquete. A gente precisa colocar o setup de cena. Então a gente tem lá todos os desenhos de cena, coloca na maquete e a gente fez o setup. A parte de library é o seguinte, por exemplo, a gente tem vários personagens, ou a gente tem personagens, mas a gente tem uns layouts lá também. A gente precisa juntar tudo isso de uma forma organizada dentro de pastas. Alguns softwares contêm essa opção library e, por exemplo, um personagem. Eu tenho ele de frente, só que eu quero colocar o rosto dele de lado. Dentro da library eu tenho lá a cabeça de lado. Eu aplico no personagem e facilita para não ter que mover peça por peça de lado. Então a gente cria, o rigger ele cria tanto o rig do personagem, coloca os ossinhos, o cenário e cria essa biblioteca. Então é um trabalho assim muito intenso. Aí a parte de motion, tá? Se a gente fosse fazer uma animação motion, a gente já teria começado logo depois do layout. Dentro de um processo de uma animação 2D com personagem, enquanto a gente está animando o personagem, o cara de motion já está fazendo as cenas dele. Né? E seria todas essas partes, por exemplo, de uma animação daquele comercial que tem as personagens meninas, a gente já anima o logo, já deixou pronto, já animou as transições de tela dentro de uma animação de DVD musical. Vai ter transição, já anima tudo isso daí antes, são coisas que a gente consegue adiantar antes de, por exemplo, modelar. A gente consegue animar isso antes, já deixa isso tudo pronto. Beleza, a gente tem um personagem agora rigado, a gente tem a cena, a gente consegue, tem um storyboard, tem um animatic, a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Mas o animatic ele é uma animação muito simples, né? Ele praticamente tem a cena lá e uma câmera passando. Ele não mostra como o personagem se mexe. O que a gente pode fazer antes? A gente pega o personagem e já começa a animar? Se você quiser poupar tempo, sim, mas pode ser que alguma coisa saia errada. O que a gente faz? O Pencil Test ele é um rascunho um pouco mais avançado do Animatic. Então, o Animatic mostra a cena de um modo geral. Seria, por exemplo, antes de animar, um desenho boneco palito mesmo, que você faz todas as poses dele, do começo ao fim, de uma forma animada.
e depois você pega o personagem principal e coloca ele em cima daquele rascunho. A gente faz um rascunho rápido, bonequinho palito, faz ele pular, pulou, tá certinho a animação, eu já aprovo com o diretor de arte antes, né, naquele pencil teste mesmo, e aí sim você aplica o personagem em cima. Tá? Animação stepped. Esse termo é mais usado para quem anima em 3D, mas ele funciona muito para 2D também. Depois que a gente animou o pencil teste, ele é um rascunho, então por mais que ele esteja todo acabado, ele ainda vai precisar de algumas adaptações para o personagem. A gente fez as animações, a gente coloca as poses principais dele e não coloca uma interpolação. O que seria interpolação? Seria, a gente coloca uma pose principal, a segunda pose principal, que seria o meio dela. Então, por exemplo, eu posso pedir para o computador interpolar para mim, ele completa esse meio. Mas a gente faz a animação step de primeiro em cima daquele pencil teste, a gente coloca em cima de todos os desenhos que a gente fez do pencil teste, deixa lá certinho, mas ainda vai ficar buracos faltando, porque a gente não vai animar o pencil teste também quadro por quadro, ele tem que ser um processo rápido. O pencil teste você vai facilitar e a step você vai reposicionar em cima do pencil teste. O próximo passo seria fazer essa interpolação. A parte de cleanup, ela se aplica também para a animação tradicional, que seria a limpeza dos traços, né? Então, por exemplo, você fez o desenho, passou, o diretor de arte aprovou, mas ele precisa de uma limpeza para poder pintar depois. Então, aqueles traços, às vezes, eles têm uma sujeirinha em volta. Para a animação 3D e para a animação 2D também, essa sujeira seria na verdade, a gente teria que limpar as curvas de animação. Então, muitas vezes a gente precisa tirar algum keyframe a mais que está travando a animação. Por exemplo, quando a gente coloca keyframe, a gente coloca keyframe em todas as pecinhas do personagem. O personagem tem muitas peças. Às vezes a gente precisa deletar uma ou outra para poder deixar isso mais fluido. E isso seria a parte de clean. A gente terminou então a animação stepped e arrumou as curvas, deixou tudo aquilo lisinho, a animação terminou. A animação da cena, né? Então a gente precisa ainda renderizar ela com câmera. Então, por exemplo, o Rigger já deixou para você lá o setup do cenário com a câmera exatamente onde ela precisa estar. Só que para não te atrapalhar ele não animou, mas deixou tudo lá certinho. Você coloca o personagem lá, anima a câmera e renderiza. Render é o termo usado só para a gente passar de software para imagem. Então a gente renderiza em JPEG, em sequência de JPEGs ou TGA. A gente vai passar para a parte de pós-produção. Entrando aqui já poderia, por exemplo, ser outra empresa, tá? Lembrando, tem empresas que trabalham especificamente só com essas coisas. Mas o mercado hoje em dia pede para você sim, fazer um pouquinho de tudo. Então as produtoras fazem desde a pré até a pós, se via de agência eles topam também. Mas sabe fazer do começo ao fim. A pós-produção então começa com a parte de edição. A gente pega aquelas cenas que a gente animou dos personagens ou aquelas cenas que o cara do motion fez e coloca ela em sequência, mas não seria basicamente a gente pega e coloca um do lado do outro e montou um vídeo. Quando o animador ele faz uma cena, por exemplo, a cena tem 5 segundos, ele vai fazer 8 ou 7 segundos. Ele precisa deixar um tempinho antes, um tempinho depois de animação ali para o cara poder cortar e deixar aquilo mais dinâmico. Não quer dizer que ele vai deixar o personagem parado ou não vai animar naqueles segundos a mais. Ele vai animar do começo ao fim, só que na edição a gente vai precisar sincar isso ainda mais com a música. Então o trabalho do editor aí é praticamente pôr um pouco esses pedaços e ainda cortar, jogar. E, cara, se você tiver um material lindo da animação, uma ilustração perfeita, se você não fizer uma boa edição, seu material vai para água abaixo, assim. É praticamente o olhar do espectador, a partir da edição, é bastante importante. A gente adicionaria aí o VFX, né? Em algumas animações, por exemplo, a gente precisa adicionar, tá chovendo, a gente coloca algumas gotinhas de água na tela. Ou, por exemplo, os personagens, eles tem uma cena que a gente mostra para criança, que a gente faz muita animação infantil, que é importante tomar banho e economizar água. Então o chuveiro está saindo, o vaporzinho, tem a água caindo. Então a gente adiciona isso dentro da pós-produção, depois que a gente tem o material já quase finalizado. A parte de correção de cor é a seguinte: quando a gente faz o personagem, a gente vê, nossa, a cor tá legalzinha. A gente faz o cenário, tá bom. Passa pro final,
passa pro cara que faz a correção de cor, o cara da pós, ele vai falar, cara, a gente precisa saturar aqui, aumentar o brilho aqui, colocar uma sombra aqui. E quando você vê o antes e o depois, parece que é um trabalho feito em casa de um trabalho profissional, assim. Você parece que o seu trabalho está em sépia. A parte de correção de cor seria mais isso mesmo. Você pega aquele seu material, você satura, ou você aplica, por exemplo, o personagem ele aparece só metade do tronco dele, às vezes vale a pena você colocar uma sombra no tórax para dar a entender que você tem que olhar um pouco mais para o rosto dele, ou você coloca uma sombra no chão, porque o personagem parece que está flutuando, se você colocar uma sombrinha no chão, você já... Então essa parte de correção de cor seria mais essa parte mesmo, correção de níveis, saturação, tá? Terminou até aí, beleza. A gente pega aquele videozinho que já está praticamente pronto e a gente vai para a parte de áudio, tá? Mas o que? A trilha não estava pronta, a locução já não estava feita? Sim, mas a gente vai precisar ainda adicionar o sound effects, né? O que seria? Em alguns comerciais pode acontecer de não ter, outros sim, depende muito da correria, depende muito do cliente também. O sound effects seria o seguinte, a gente tem Foley também. Sound effects, por exemplo, está numa sala de aula, uma cena, a gente precisa colocar o barulho das pessoas conversando, né? De repente o barulho de cadeira arrastando. Então a gente cria essa ambiência naquela cena. Então, por exemplo, tá no parque, coloca os passarinhos, vê um lago, coloca o barulho de água. Que é muito próximo de Foley, tá? Mas Sound Effects seria Foley mais ambiência. Então a gente ambientou o personagem naquela cena, né? Mas ele interage com algumas coisas também. Então, por exemplo, o personagem ele tá andando na cerâmica, e dá pra gente ver no cenário que é cerâmica. Vale a pena colocar um barulho dos passos dele, ou quando ele encosta em alguma coisa, a gente faz o barulho acontecer como se ele estivesse realmente fazendo aquilo. Isso é bacana, inclusive, para deixar, parece muito mais real, assim. É animação, mas você coloca esse Foley, parece que realmente ele está fazendo aquilo. Então, e a nossa intenção na animação é uma ilusão mesmo, né? A gente quer passar que aquilo, por mais que seja desenho, aquilo existe. Tá? Então, qualquer coisa que ele mexeu na camisa, coloca o áudio, seria essa parte de Foley, você quebra uma barreira, assim, tá? Adicionando aí com a ambiência do Sound Effects. Beleza, e o pessoal acha que termina por aqui, né? Pegou todo esse áudio, pegou o vídeo, renderizou, acabou. Bom, não é bem assim. Dentro de uma produção, quando você faz comerciais para TV, ainda tem toda a correria de você fazer a mídia, né? Então, por exemplo, renderizou, não é só... Algumas empresas, algumas TVs, elas aceitam simplesmente você subir o arquivo no FTP. E aí eles conseguem usar na TV digital deles. Mas muitos ainda usam a fitinha beta, ou a fita beta e a X, X. Cara, é uma correria, porque assim, claro que não seriam para todos os clientes assim. Por exemplo, mídia, tem empresas que só trabalham fazendo mídia. Então, por exemplo, eles recebem todos os projetos das pessoas e entregam. E para fazer isso você precisa de ter um equipamento especial, ter lá o hardwarezinho para você poder gravar, fora as mídias mesmo, que são bem caras inclusive. Então tem empresas que só fazem isso, mas em algumas produtoras grandes tem lá a salinha só para fazer a mídia. E, por exemplo, a parte de render, só de render para mídia pode demorar 5 horas, assim, ou mais. Então é bacana a gente deixar aí um planejamento antes, de quanto tempo a gente vai deixar para render, quanto tempo a gente vai poder para gravar mídia, para poder aí sim entregar para o cliente. Tá? Essas seriam as partes do processo criativo de uma produção de comercial de TV ou uma produção audiovisual. Agora, todos os projetos seguem esse padrão? Não. Principalmente porque os clientes também não são padrão, né? Então o cliente que sempre faz o comercial para a TV, ele sabe como funciona, o primeiro cliente precisa de um negócio para amanhã, ele não vai saber lidar com isso. E o que pode acontecer então? Por exemplo, aquela parte de pré-produção, que poderia demorar inclusive dias, você faz aquilo tudo na reunião de briefing. Você já define o personagem na hora, você vai falar, tem identidade visual? Não tem? Então beleza, vou pegar o que você tem no seu site, vou tentar usar aquilo, preciso do logo agora. A reunião de brainstorm você faz no mesmo dia lá com o pessoal, já para passar tudo de última hora assim.
Enquanto isso, os caras estão tentando subir para você o material por e-mail. A produção já começa, e muitos comerciais que eu fiz, eu já tive que fazer em questão de 1 ou 2 dias. Assim, então é muita correria. Um processo, o correto que as empresas deixam para fazer um vídeo desse, um comercial totalmente animado, poderia ser uma semana, um pouquinho mais, mas normalmente para vídeo, que tem animação junto também, demoraria aí umas 2 semanas, 15 dias, né? 14 ou 15 dias. Que é dias úteis para poder fazer esse trâmite de animação dos 3 processos, né? É muito material. E como eu falei, também a parte de pré muitas vezes vem pela agência já feita também. Ou, por exemplo, a parte de pós ignora totalmente. Por exemplo, você faz a parte de produção, você renderizou, pega só a edição e esquece pós-produção, não tem correção de cor, não tem nada. Então tem muita coisa assim que a gente precisa saber balancear, né? Entender também o cliente às vezes vem com o prazo curto, né? Esse planejamento não vem só da gente. Às vezes o cliente também é um cliente fidelizado que você tem. E não tem como você falar, por exemplo, não consigo fazer amanhã. Você já tem um cliente fidelizado. Você fala isso, ele vai arrumar alguém, porque o mercado tem empresas o suficiente para conseguir isso. Então ele conseguiria outra produtora para fazer esse vídeo que você já perde seu cliente. Então muitas vezes a gente fica meio travado. A gente faz ou não faz. Se não faz, é uma porta que você está fechando. Então por isso muitas vezes a gente fica aí virando noite, né? Já virei muitas noites trabalhando para terminar o projeto. Como que seria o material dentro de estúdio? Tá? Alguns estúdios eles adotam escritórios abertos, por exemplo, uma sala com mesas grandes, todo mundo trabalha junto conversando, tranquilo. Alguns outros estúdios adotam salas exclusivas, que seriam as ilhas de edição, que teriam, por exemplo, cada pessoa trabalha em um projeto e teria lá os papeizinhos, os roteiros, os storyboards falando exatamente o que ele tem que fazer. Mas dentro de qualquer um desses 2 tipos de estúdio, o material vai ser muito parecido. Normalmente, para quem trabalha com vídeo, é sempre 2 monitores, tá? Para quem for animador ou futuro empresário, não é um monitor quadradinho, não, tá? É um monitor grande. A gente precisa trabalhar bem o visual, não tem como a gente trabalhar de uma forma pequena. Normalmente a gente usa tablet também, né? Que seriam essas mesas digitalizadoras. Não estou falando para comprar aquelas Cintiq, não, tá? Não precisa, seria muito bom, eu gostaria. Mas uma mesa digitalizadora porque a gente não trabalha com mouse. Tá? Se for criar uma empresa, não deixe seu designer sofrendo. O computador ele precisa estar muito bem, ele tem que funcionar muito bem, então vocês precisariam comprar um computador com processador muito bom, uma placa de vídeo muito boa também, seriam... E caixas de som, tá? Quando a gente trabalha com áudio, não é fone de ouvido, porque o cliente ele não vai ouvir televisão de fone de ouvido também. Você coloca o fone, coloca na caixa depois para ouvir, ou você fez todo o projeto de fone, e você vai ver o seu teste, o vídeo lá, passando na TV, você vê que nossa, o áudio está completamente baixo. Você passou 2 dias fazendo aquele áudio, aquele sound effects, para nada. Tá? Então caixinhas de som, 2 monitores, tablet, computador com placa de vídeo e processadores, tá? Para as 2, em ilhas de edição fechado ou em ambiente aberto. Tá? Alguns estúdios também de ilustração para o pessoal que faz cenário, ou o pessoal que cria concepts, né, de personagens, para ficar um pouco mais solto, eles deixam também mesas de desenho, né, que seriam aquelas que inclináveis, com mesa de luz, material, um espaço legal para o cara trabalhar. Tá? Softwares, tá? Para o pessoal que trabalha quer trabalhar em produtora, o kit básico, Illustrator, Photoshop é uma coisa todo mundo precisa, tá? Mas, por exemplo, vai trabalhar com Motion, que é uma coisa que uma coisa que funciona muito bem para a parte institucional, para a parte de publicidade, e é uma coisa que mais movimenta no mercado de animação no Brasil. Então, After Effects, tá? Que aí você consegue trabalhar tranquilo aí. O pessoal até brinca nas aulas que você está... Sabe After, você já está contratado, assim, bem assim. Não é só empresas produtoras que precisam, não. Algumas empresas, por exemplo, inclusive empresas que não tem nada a ver com o processo de animação, precisam criar material interno e para não ter agência, para economizar, eles mesmos têm uma equipe deles.
Então, a After é uma ferramenta muito versátil. E Premiere para a gente poder editar isso. Então seriam aí Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere, seria um kit básico aí para a gente ingressar na área já. E não estou falando que assim, você não vai fazer artes incríveis com isso. Assim, ó, tem artistas fabulosos que só usam After, por exemplo. Mas é uma coisa que hoje em dia o pessoal pede para você ser multitarefa. Então você é um cara que você vai entrar numa empresa, só que você precisa saber mais ou menos um pouquinho de tudo para você poder... Às vezes, dependendo do tamanho da empresa, é porque você precisa compensar ou a falta de estrutura, ou simplesmente porque caso dê problema, se todo mundo souber lidar com isso, para a empresa vai ser muito, muito melhor. Tá? Mas isso aí é o kit básico, seria. Mas os softwares específicos, por exemplo, eu quero trabalhar com animação de personagem, quero trabalhar com 3D. Tá? Deixa eu deixar anotado aqui, são nomes. Quero trabalhar com personagem. Tá? Toon Boom ele é o software mais usado, é usado na Disney, é usado pelos estúdios canadenses, franceses, tá? De animação 2D de personagem. E tá começando a funcionar aqui, ele não é muito popular assim, você vê o pessoal trabalhando mais com After ou Flash. Tá? O Flash também ele funciona, tá? Mas o Flash, eu não tenho preconceito, tá gente? É igual o pessoal que fala Corel, Illustrator, Flash ou Toon Boom. Tem gente muito power aqui que não faz questão de usar Toon Boom. Mas é que como o Flash é uma ferramenta de web, o Toon Boom ele tem umas ferramentas bem melhores, assim, que facilitam na animação, tá? O Toon Boom, ele além de animação 2D, ele também faz storyboards, tem um software só para storyboard. Pro. Também é da empresa Toon Boom, tá? E é bacana porque você consegue otimizar o trabalho, você faz seu storyboard, ele já vira o animatic. Você faz um, já vira o outro. Você consegue exportar e importar também, se você exporta o PDF em vídeo, você consegue também, ou projeto, importar dentro do seu projeto de animação. Então a pessoa já tem lá exatamente a pose que você precisa, já está dentro do programa para o cara animar. Inclusive, é bacana ter uma pessoa que só trabalha com storyboards também. Tem empresas que só fazem storyboards, seria o border. O cara que faz storyboard, ele pode, inclusive, facilitar o trabalho, tá? Então, na hora que vai fazer um storyboard, se você já pensa assim, pô, essa cena, ela precisa ter algumas linhas que apontam para o logo, beleza? E vai precisar que o personagem fique exatamente nessa pose. Se você consegue trabalhar legal toda a cena já no storyboard, você facilita para o animador, o trabalho dele já está metade resolvido. Tá? Então o Storyboard Pro, quer trabalhar com 3D, Maya é muito usado, tá? O Blender. Tá? O Blender está vindo com bastante material novo aí, tem bastante coisa online para facilitar também, software free. E são softwares específicos para a área, tá? Para quem trabalha com motion também, eles usam muito o Cinema 4D. Tá? É um software que cada vez mais está tendo mais interação com o After Effects. Então, antigamente ele já tinha uma interação legal, só que agora as empresas elas estão criando botões que funcionam. Antes você tinha que instalar plugin, né, para poder funcionar legal. Agora não, você já baixa e já tem lá, importar Cinema 4D dentro do After. Então eles estão cada vez ficando mais próximos assim. Tá? O Toon Boom é legal também para quem quiser fazer a parte de games, que ele está tendo uma interação legal, essa nova versão 12. Ele está tendo uma interação com a ferramenta Unity. Então você consegue fazer sua animação e já exportar para o cara que vai programar. Tá? Esse daqui já seria... como o After é uma ferramenta muito versátil, você consegue inclusive fazer cutout nele, mas isso daqui seria bem específico mesmo. Toon Boom é para trabalhar com isso, Flash também, o Maya seria... Isso aqui já seria um pouco mais motion, tá? Cinema 4D seria aplicado a motion graphics e mais comerciais de TV feitos com After também, tá? Algumas dicas, tá? Primeiro,
uma coisa óbvia, mas quando o pessoal pensa, putz, eu quero trabalhar com isso, né? Pensa que é muito legal, assim, muito fácil, ou simplesmente, meu sonho de criança, mas isso daí é um trabalho muito sério, tá? A gente lida com um material que custa muito dinheiro, tem muita responsabilidade, que uma etapa que você perde lá atrás pode ferrar o pessoal da frente, como eu tinha falado o Animatic. Mas ser muito organizado e saber montar um bom cronograma, porque as coisas demoram para ser produzidas. Então, desde do personagem até o rig, até o render, calcule isso no cronograma, vê com a equipe certinho o tempo que terá disponível, combine isso com o cliente o máximo que der, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes é correria. Uma outra coisa, ser mente aberta. A gente trabalha com arte, então a gente precisa ouvir a opinião dos outros, ouvir a opinião do cliente e entender que a gente não é o sabe-tudo. A gente tem que entender que isso, uma crítica, ela vai somar ao seu trabalho, então você vai aprender cada vez mais. E saber também criticar de uma maneira correta. A gente não vai falar para o nosso amigo que está horrível a arte dele. Você vai explicar o porquê e tentar... as nossas artes não são nossos filhos, é o nosso trabalho. E a gente precisa saber ouvir isso também. Tá? E o cronograma, tá, gente? É uma coisa importantíssima também para essa área. Uma outra coisa é ficar... A gente trabalha numa área de comunicação, só que muita gente fica só no computador. Assim, a gente trabalha com pessoas, a gente tem que saber conversar com os outros. Por exemplo, você por exemplo, nas palestras, faz uma pergunta, vamos interagir. Às vezes uma conversa aqui é um trabalho futuro lá na frente, ou a gente vai em algum evento e a gente precisa ir naquela bancada, tira as dúvidas, ou liga para o cliente, faz uma conversa, fala com o seu colega. Não é só computador aí, tá? Tem muito cara bom que eu vejo que assim, ele não conhece o mercado. Então, coloca seu portfólio online, pega umas mídias online, exporta aí, mostra o que você faz. Então, conversa com as pessoas. A gente precisa de contato, muito contato. Assim, inclusive, eu acredito que é mais importante ainda do que você, assim, ser técnico no software. Você tem que conversar com as pessoas, você vai conseguir oportunidades novas. Tá? E ficar atento a elas. Às vezes uma portinha pequena vai te abrir uma porta muito maior lá na frente. Então, ficar atento a essas pequenas coisas, tá? Aqui. Se eu não me engano, agora eu vou entrar na parte de dúvidas mesmo. Vocês têm algumas dúvidas? Querem tirar essas dúvidas agora? Como que, sei lá, como que é realmente esse storyboard, não sei. Sobre o Toon, trabalha o que? Bitmap, vetor, interage com o Illustrator também, como é que funciona? Sim, ele interage com o Illustrator, sim. Como ele é vetor, tá? Ele consegue fazer vetor e exportar em vetor também. Então, por exemplo, você faz sua animação, você precisa exatamente daquela pose, você não precisa, por exemplo, exportar um grande bitmap. Você pode pegar aquela pose e exportar em PDF. Isso é uma coisa muito boa dele. Além de você fazer a animação vetorial, por exemplo, você faz a sua ilustração no Illustrator, você importa nele e você consegue trabalhar todo o rig nele e animar. Faz os cortes lá que você falou, né? Sim, por exemplo, o processo seria o seguinte: você faz a ilustração no AI, manda para ele e o rigger, ele mesmo pode picotar e fazer essas poses. Uma coisa bacana que ele tem também, que é uma ótima interação, é que ele exporta direto a SWF. Inclusive é bem mais leve do que o do Flash. Ele é bem leve. Fora que você tem mais ferramentas de animação, né? Não estou falando que o Flash é ruim, tá, gente? É muito bom a ferramenta. Mas a biblioteca do Toon Boom, algumas ferramentas do Toon Boom, a câmera 2.5 dele do Toon Boom que o Flash não tem, algumas coisas facilitam muito. O Flash está com o futuro meio certo também, né? Depois que a Firefox anunciou que não aceita mais Flash, não se sabe o que vai... A Apple também, então eu não sei o que vai ser agora. Então, parece que vai sair um novo action script deles também, eu não sei.
como que vai ser o futuro deles. Mas lógico que eles tinham que interagir a programação HTML5, né? Mas para animação, Flash funciona, só que, inclusive, todo estúdio que trabalha com Toon Boom, o pessoal lá anuncia uma vaga, eles falam animadores que saibam Toon Boom e Flash, tá? Então o estúdio 2D, normalmente eles tentam compensar, porque nem todo mundo conhece Toon Boom, nem todo mundo conhece Flash. Animador consegue... animação, tá, gente? É uma coisa muito... Você sabe animação, você sabe trabalhar com qualquer software. Você precisa só entender onde que é esses botões. Você se vira. Então é muito parecido, depende do artista. Já vi artes incríveis no Paint, né? Mas o Toon Boom é uma ótima ferramenta, principalmente por causa do vetor, né? Você tirar aquela pose e mandar pro cara. Ele tem alguns problemas com interação com o Illustrator, só com opacidade, se não me engano. E claro, você tem que saber exportar do Illustrator para ele, porque como são duas empresas diferentes, se você faz linhas grossas e finas, ele vem numa grossura só. Então você precisa exportar em curvas. Mas fora isso, ele é super funcional. Mais alguma dúvida? Beleza? Então, gente, eu queria agradecer vocês por terem vindo, tá? Para quem quer realmente estudar animação, quer continuar, se interessa mesmo, eu deixei um flyerzinho para vocês aí, e nele está listado alguns princípios de animação e regras de design. Isso daí é um resuminho de 2 livros, tá? Que está nesse QR Code, vocês conseguem fazer o download no seu celular, ou tem um link também que vocês conseguem fazer no computador, para estudar isso mais a fundo. É um materialzinho que eu queria deixar para vocês, caso vocês... quero começar por onde? Isso daí é a coluna vertebral assim, da animação. Sabendo isso, se você souber muito bem isso, você detona em qualquer software, em qualquer área de animação. É muito bom, tá, gente? Eu espero que tenha contribuído aí para vocês com um pouquinho mais de conteúdo, além dessa palestra, um pouquinho mais dentro da casa de vocês. Muito obrigado, viu? Legal, valeu.